a numerologia pode ajudar no autoconhecimento com a especialista Sônia Weil. Tudo bem, Sônia? Seja bem-vinda. Quanto tempo você não sentava aqui no meu sofá, hein? Pois é. Sumidinha você, muito corrida? Muito corrida que bom, nessa né? época agora. Ainda bem, isso é importante, né? Correria sempre é bom. Conta pra mim, como que a numerologia pode ajudar a gente no nosso autoconhecimento, a entender melhor as mensagens subliminares que os números nos trazem? Então, deixa eu te falar. Numerologia não é oráculo, né? Ah, importante isso, hein, gente? Muitas vezes as pessoas acham que, né, vamos falar sobre numerologia. Numerologia não é oráculo, né? Ele é um mapa. É um autoconhecimento. Dos teus potenciais. Uhum. Então, quando você faz um mapa de uma pessoa, você vê os números que ela tem e você vê o conjunto de números. Ou seja, você tem esse potencial, você tem aquele lado, isso aqui briga com aquilo. Tem esse lado aqui que você não está, vamos dizer, ativando devidamente. Então, ela é como um espelho, assim, sabe? Você olha de fora e você consegue ver o conjunto de potenciais que você tem. Porque a gente, de dentro da gente, a gente não se percebe completamente. Não mesmo, né? A gente percebe algumas características e outras a gente não vê. Então, o que numerologia faz? Ela te dá o conjunto. É uma visão de fora para você ver o todo. Me diz uma coisa, a numerologia, por exemplo, se a pessoa que está em casa agora, fala, tá, mas como que eu vou usar os números a meu favor? Você normalmente trabalha como? Você pega a idade, a data de nascimento? Eu pego a data de nascimento da pessoa, o nome, que é o mais importante, faço o mapa. Olha, eu tô rouca aqui. É o ar, eu acho, né? Não? Quer um pouquinho de água? Não, não? Acho que... Quer tranquilo? Eu peço para a produção. Caio, providencia um copinho de água, por favor, para Sônia. Então eu faço o mapa da pessoa e eu vejo os números que ela tem pelo nome e pela data. Em cima disso, eu passo 2 horas analisando. 2 horas? 2 horas, como ela funciona. E a gente tem um conjunto de números, a gente não é uma coisa só. A gente até fala de numerologia, tipo, eu sou um 9, eu sou um 3, mas na verdade a gente é um conjunto de números que, de alguma forma, existe uma dinâmica. Né? Por exemplo, a gente tem conflitos, a gente tem números que são muito reforçados, eles estão lá várias vezes, então é uma característica muito forte. E aí você aprende a lidar com isso. Deixa eu te falar, dar um exemplo. Isso, por favor. Uma vez veio uma pessoa, ela era esposa de um comerciante bastante conhecido na cidade. Ela tinha vários números 9, e o número 9 o que que é? Aquela pessoa que fica meio na conchinha, ela tem medo de arriscar, ela fica no seu mundinho, ela pensa muito em termos de passado, ela não sai da sua segurança, né? E ela tinha um monte de outras características. O que acontece com essa pessoa? Pode entrar aqui, Caio, obrigada. Obrigada, Caio. Ela tinha tido os filhos dela. Ela passou a vida inteira como esposa, cuidando dos filhos, mas nunca tinha buscado uma coisa dela. O número 9 tem muito isso, é aquela pessoa que os outros sempre estão na frente. Aí como que a pessoa... Toma sua aguinha, fica à vontade. Deixa eu só completar a frase. Então, o que aconteceu? Ela nunca cuidou dela. O número 9 é primeiro o marido, os filhos, a mãe, sabe, a funcionário, o papagaio, o cachorro. Depois ela se der. Então, eu olhei aquele mapa dela lá, falei, olha, você tem essa característica aqui, mas você tem também esse 10, que é um número de inovação, que traz esse potencial. Você tem também aquele outro potencial. Então, eu comecei a mostrar para ela outros lados que ela nem percebia. Depois de um tempo, eu fui saber... Ela fez faculdade, Depois que ela fez a numerologia com você, ela saiu do casulo, é isso? Ela saiu do casulo. 9 é casulo, viu? É casulo. Ela saiu 9 é casulo? É casulo. Aquela pessoa no seu mundinho, assim, né? Fechada. Ela saiu do casulo e aí ela viveu o melhor do 9. Sabe o que é um 9 no melhor potencial? Deve ser aquela pessoa espetacular. que vive um monte de coisa na vida e depois adquirir sabedoria. Hoje essa pessoa é super importante profissionalmente,
sabe? E ela saiu desse casulo porque ela viu que ela não era só aquilo ali. Só cuidar da família, só cuidar do papagaio, só cuidar do fulano Dos e menos ela não dela. percebeu que era um mecanismo dela. Pensar nos outros e deixar em segundo plano. Todo mundo tem um número, então? Todo mundo tem um conjunto de números. São vários números? São vários. A gente tem, acho que, 12 a 15 números, no mínimo. Porque você tem 3 números no primeiro nome. Sim. O número que vem das vogais, o que vem das consoantes, o que vem da soma total. Tem 3 ali. O das vogais vão mostrar como a pessoa sente as coisas. O das consoantes, a maneira dela agir, dela se mostrar, dela resolver as coisas. E a síntese dos dois, a soma, mostra como é, vamos dizer, o que vem na vida dela, o tipo de dia a dia, os acontecimentos, o que a vida traz. Aí você tem o sobrenome da mãe. Por exemplo, se a pessoa tiver só um sobrenome da mãe, aí você tem herança da família da mãe. Características que todas as pessoas daquela família têm em comum. O sobrenome do pai. Nossa, é muito forte isso. E aí você tem a soma total das vogais. Isso é a soma total das consoantes, a soma total do nome. Isso é a pessoa adulta. Então, você tem uma trajetória, a pessoa vai caminhando por ali, vai assumindo as características. E através de tudo que você vai construindo nesse mapa, através dos números, né, do nome, do sobrenome da pessoa, você vai mostrando particularidades sobre desenvolvimento, sobre essa questão mesmo de você ser mais retraída. A característica da pessoa, é isso? Você vai mostrando isso? Você vai mostrando como ela funciona. E o que é que ela pode trabalhar, as dificuldades dela, como no caso dessa moça, por exemplo. Quer ver um outro exemplo? Conta. A gente adora exemplo, adora história, né? O pessoal de casa que está aí também deve estar gostando. Conta mais história pra gente. Outra vez veio, há muitos anos atrás, veio um psicólogo muito conhecido, muito famoso, um escritor, tinha uns 30 livros. Ele veio para Londrina e ele veio fazer consulta comigo, né? E ele era assim, meio ídolo, né? Aí eu olhei e falei, o que eu vou falar para esse cara, meu Deus do céu? E aí ele sentou na minha mesa e eu tinha feito o mapa dele, tinha um monte de 12. 12 é um número de trava na expressão. Uma pessoa 12, por exemplo, é aquela que tem dificuldade de falar não, tem dificuldade de falar o que ela quer. É aquela pessoa boazinha que faz aquilo que as pessoas querem, porque ela não tem coragem de se colocar e de colocar as suas necessidades. Então, aquela pessoa boazinha, mas que no fundo é travada, tem uma trava que aqui. Tem vontade de soltar a goela, mas ela não consegue. Não consegue, aí fica se envenenando. Então, é aquela pessoa que fala, eu devia ter falado isso, ai que droga, não sei o quê, mas não fala para a pessoa, né? E o cara tinha um monte de 12, eu falei, o cara escreveu 300 livros, é super famoso. Como é que eu vou falar isso para um cara desse? E aí, o que você fez? Você falou? Aí eu falei para ele, olha, eu vou falar o que está no mapa e não aquilo que eu conheço. Ele falou, faça isso. Aí eu falei, olha, tem essa dificuldade de expressão aqui, tem essa trava assim, tem isso aqui e tal. Assim, né? Morrendo de medo. Mas ele foi se identificando, a leitura que você foi fazendo, ele foi vendo ele. Que ele tem isso, ele sempre teve isso. E que ele fazia terapia há muitos anos por causa disso. Então, ele trabalhou aquelas dificuldades, né? E depois ele virou o quê? Um grande palestrante, ele virou um grande escritor de livros, um cara super famoso. Mas eu passei apertado na hora que eu peguei o mapa do cara. Eu falei, como que eu vou faço? falar isso pro cara, né? Seria o correspondente a chegar pro Jô Soares e falar, você é tímido, quer dizer, como é que você faz? que coragem, né? Que coragem. Não, olha, gente, eu acho muito bacana porque o autoconhecimento é isso, né? Se você for ver, a gente sempre traz ferramentas que você pode, através delas, se conhecer melhor. E a numerologia é uma. Deixa eu mostrar o Instagram aqui da Sônia para você que quer saber mais sobre este assunto, que tem curiosidade. A Sônia é uma especialista, tá? Nesse assunto, especialista em numerologia, facilitadora em autoconhecimento e desenvolvimento de talentos. É professora de interpessoal, comunicação interpessoal e linguagem não verbal da UEL. Uma baita profissional e é sempre uma honra ter você aqui. Muito obrigada pela sua presença. Deixa eu só te falar uma coisa. Pode falar. Quando a gente faz um mapa, a gente percebe que a gente é muito maior do que a gente se vê. Nossa, você já veio tantas vezes aqui, eu preciso fazer meu mapa com você, né? Vou marcar lá. Nunca certo. fiz, sabia? Nem sei quais são os meus números. Eu não sei. Vou descobrir.
Você vai me ótimo. ajudar, tá Venha. bom? Tirar essas travas. Tá Me bom. ajuda, tá bom? Obrigada, tá? Fica à De vontade nada. aí.